gostaria de abrir a nossa conversa aqui trazendo um assunto do dia da sua campanha, que é o lançamento do seu plano para a área de segurança pública, uma área que a gente sabe que vai ser crucial aí nas próximas eleições. Dentro dessa proposta, o senhor apresentou como um dos principais eixos uma integração de várias forças de segurança, que olham inclusive para a esfera nacional. E vou até trazer uma frase do senhor, o senhor me desculpa se não estiver exatamente literal, mas em que o senhor diz que o apoio do governo federal vai ser imprescindível. O senhor usa essa palavra. Se o presidente Lula não for eleito, não corre o risco de haver um desfalque muito grande em um eixo tão fundamental de um programa tão importante como a segurança? Excelente pergunta. Olha, se nós quisermos levar a segurança pública a sério, nós precisamos colocar na mesma mesa as autoridades responsáveis pelos órgãos mais importantes de combate ao crime. Eu não consigo vislumbrar uma situação em que você não tenha a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Penal, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Receita Federal, num gabinete institucional presidido pelo governador, que, segundo a Constituição, é a autoridade que deve cuidar da segurança pública. A Constituição Federal, ela aponta o governo do Estado como responsável pela segurança pública do seu Estado. Então, você tem 27 autoridades. Eu duvido que qualquer que seja o presidente deixe de indicar um membro da Polícia Federal, o representante da Polícia Federal em São Paulo, superintendente da Receita Federal em São Paulo, para não participar de um gabinete criado pelo governador. Qual vai ser a justificativa dele? Não quero ajudar o Estado de São Paulo? É mais fácil acontecer o contrário, que é o que aconteceu. O governo federal estendeu a mão para o Tarcísio e o Tarcísio recusou. Não quero ajuda federal. Então, eu não creio que esse seja um cenário provável. O que tem acontecido são os governadores de extrema-direita recusarem o apoio federal. Um governador pedir o apoio federal e não receber é uma coisa muito constrangedora. E sem a autoridade do governador é muito difícil combater o crime organizado. Por isso que eu tenho defendido um gabinete institucional presidido pelo governador. Primeira providência, transparência completa dos dados auditados pela sociedade civil. Sou da Paz, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todo mundo tem que ter acesso aos dados para que a gente tenha um painel que vai ser acompanhado até o final da gestão com indicadores concretos de combate ao crime e elucidação de crimes. Eu vou dar um exemplo. 20% dos celulares roubados no país são roubados na cidade de São Paulo. Uma cidade representa 1/5 dos celulares roubados no país inteiro. Ok? Quantos celulares tem o roubo, a autoria do roubo identificada? Nós não sabemos. Isso dado não é público, não há transparência. Nós queremos fazer um BO por Zap, a pessoa vai ter toda a tranquilidade, que em alguns estados já tem, de fazer o seu BO da maneira mais desburocratizada possível. E nós vamos usar a inteligência artificial para fazer um mapeamento das áreas que estão mais afetadas pelo crime, para fazer todo o planejamento de ocupação do território pela Polícia Militar, a partir de BOs feitos em tempo real. O 190, que é da Polícia Militar, também vai ser integrado a esse mesmo monitoramento e você vai conseguir ter uma ocupação do território inteligente, inclusive com muito maior possibilidade de flagrantes. O gabinete institucional é importante porque você precisa asfixiar financeiramente o crime organizado, como nós fizemos com a Carbono Oculto, que foi liderada no governo federal pela Receita Federal, ligada ao Ministério da Fazenda, que eu liderei durante 3 anos e meio. Qual é a tese por trás dessa proposta? O crime organizado, ele vence o Estado desorganizado. Mas o Estado organizado derrota o crime organizado. E se o governador não emprestar a autoridade que o mandato lhe confere
as coisas não vão funcionar. Acho que o grande defeito da atual administração é que isso jamais foi puxado para a mesa do governador num ambiente de cooperação federativa. E sem essa cooperação federativa, que na minha opinião deveria inclusive incluir os prefeitos, sobretudo os que têm guarda civil, para criar o que a gente chama de Sistema Único de Segurança Pública, né, o SUSP. Então eu vejo um caminho muito tranquilo, parceria federativa, gabinete institucional, tecnologia moderna, né, com prova de teste, tudo bem feito. A partir de janeiro, começar a implementar aquilo que é mais fácil, tem muita coisa que dá para fazer em pouco tempo, e mostrar para o crime organizado que vai ter disputa para valer pelo território do Estado. A disputa pelo governo de São Paulo ganhou mais um capítulo marcado pelo confronto de argumentos entre Fernando Haddad, PT, e Tarcísio de Freitas, republicanos. Em entrevista à CNN, Haddad, ex-ministro da Fazenda e candidato ao Palácio dos Bandeirantes, afirmou que o atual governador paulista teria recusado ajuda oferecida pelo governo federal para a área de segurança pública. A declaração coloca no centro do debate um dos temas que mais preocupam os paulistas: a segurança. Violência, atuação de organizações criminosas, policiamento ostensivo e integração entre diferentes forças públicas são assuntos que costumam ocupar espaço importante nas campanhas eleitorais. E, em um cenário de disputa entre dois nomes com trajetórias distintas, qualquer divergência sobre o assunto pode ganhar grande repercussão. Haddad utilizou a entrevista para questionar a postura do governo estadual diante de possíveis iniciativas federais. Segundo o petista, existiria disposição do governo federal em colaborar com São Paulo, mas essa ajuda teria sido recusada pela administração de Tarcísio. Na avaliação do candidato, a segurança pública deveria ser tratada como uma responsabilidade que exige cooperação entre União, estados e municípios, independentemente de diferenças políticas. A acusação, entretanto, precisa ser analisada dentro do contexto mais amplo da relação entre os governos federal e paulista. A segurança pública é constitucionalmente uma atribuição dos estados, embora a União também possua responsabilidades e instrumentos de cooperação. Na prática, operações conjuntas, compartilhamento de informações, investimentos, inteligência e atuação de forças federais podem depender de acordos e de decisões administrativas entre diferentes níveis de governo. Do outro lado, Tarcísio de Freitas construiu sua administração com forte discurso voltado para a segurança, combate ao crime organizado e valorização das forças policiais. O governo paulista também costuma defender a autonomia do Estado na condução das políticas de segurança. Por isso, qualquer discussão sobre uma eventual recusa de apoio federal precisa considerar quais recursos foram oferecidos, em que circunstâncias, quais eram as condições apresentadas e qual foi efetivamente a resposta do governo estadual. É justamente nesse ponto que a disputa política pode transformar uma questão administrativa em uma arma eleitoral. Haddad busca apresentar a segurança como uma área em que a cooperação entre Brasília e São Paulo poderia produzir resultados melhores. Tarcísio, por sua vez, tem interesse em defender os resultados e as estratégias adotadas durante sua gestão, evitando que críticas sejam transformadas em uma avaliação negativa de seu governo. A troca de acusações também revela algo maior sobre a eleição paulista. De um lado, Haddad tenta se apresentar como uma alternativa capaz de aproximar São Paulo do governo federal. De outro, Tarcísio procura consolidar a imagem de gestor com autonomia e experiência administrativa, especialmente em uma área sensível como a segurança. Para o eleitor, porém, a questão central não deveria ser apenas quem fez a acusação mais contundente. O ponto fundamental é saber se houve realmente uma oferta concreta de ajuda federal, qual era o seu conteúdo, por que ela teria sido recusada e quais seriam os possíveis impactos dessa decisão. Em uma eleição cada vez mais polarizada, declarações como a de Haddad tendem a produzir manchetes e alimentar o debate político. Mas a segurança pública exige mais do que frases de efeito.
Exige números, resultados, transparência e, principalmente, informações que permitam ao cidadão avaliar quem está apresentando soluções e quem está apenas disputando a narrativa. No fim das contas, a discussão entre Haddad e Tarcísio coloca uma pergunta importante sobre a mesa. Até que ponto divergências políticas entre governos podem interferir na cooperação necessária para enfrentar a criminalidade? A resposta, mais do que definir um vencedor no debate, poderá influenciar a percepção dos eleitores sobre os dois principais projetos que se apresentam para São Paulo.